isso? Sim, machuca demais. O pagode que tá tocando aqui. Você não estava logo ali. Você quer fugir, podia ao menos ter me avisado que ia curtir a noite com seu namorado. Oh, Rayan, obrigado por isso, irmão. Derrete! Vem, Goldinho! Bate nele, xinga ele, manda ele embora. Eu sei que seu desejo é seu, você também deseja o meu. Larga ele agora. Muito obrigado, Diniz, Rayan, Verrete, Menino Couto, Nuno Moreira e o time inteiro, né? Obrigado por esse sexto e essa tranquilidade, porque olha, eu tô vendo aí muito torcedor rival, mas daquele jeito, família vascaína. Então eu só fico pensando, poxa, poderia ser eu nessa situação. Tem que ver o baldaço lá do Colorado, lá do Internacional. Um mês na Série B, um mês no Z4. Torcedor do São Paulo aí revoltado. Então você imagina, família vascaína, que vitória no dia de ontem. Mas eu, Tiagão, com todo respeito, eu gostaria de desabafar com vocês, com a família que me acompanha aqui nesse canal há tanto tempo. Olha só o comentário que eu acabei de receber de um torcedor do Vasco. Você imagina como eu fico, cara, como me machuca, como me dói. Eu estou falando sério, não estou sendo irônico aqui, família vascaína. Olha só, tá na tela pra vocês. Vamos lá. Sou vascaíno, mas acho esse cara insuportável quando o Vasco ganha. Eu tenho certeza absoluta que foi assim que ele escreveu isso aqui. Insuportável! Eu respondi ele aqui da seguinte forma: você não imagina a minha satisfação ao ler esse comentário. Se você me acha insuportável, imagine o torcedor que perdeu para o Vasco. Veja bem, tem cada uma que eu tenho que... O cara tá incomodado com a minha felicidade. Meu Deus do céu, que mundo é esse que a gente tá vivendo, família vascaína do céu? Mas tem muita resenha nesse vídeo. Vamos encerrar aqui um capítulo, né, com o velho tricolor, fanático tricolor, né, porque, poxa, eu acho que vale a pena a gente encerrar dessa forma, né. Teve o programa hoje, ao vivo, que não teria, né, mas teve por toda essa repercussão dos comentários dele, vamos ganhar, fácil, ainda bem que a gente vai pegar o Vasco. Melhor pegar o Vasco do que o Vitória, do que o Sport, molezinha, chuchu no mel. Então a galera fez uma resenha, mas ó, ele perdeu a linha, família vascaína. Eu fiz um corte, pequeno, mas se você acompanhar a live toda lá, quase 2 horas de live, e ele perde a linha, chama os outros pra porrada, e é muito engraçado, família vascaína. Então, vamos saborear aqui, reagindo juntos a essa situação do Kleber, Mano, Ben, já tava por lá o Euriquinho também, né, zoando o velho tricolor, família vascaína. E claro, tem outros assuntos aqui. Eu quero perguntar pra vocês se eu tenho o direito de me direcionar ao Veloso dessa forma. Chupa, Veloso! Chupa, Veloso! Vocês vão entender aqui o motivo disso. Vamos trocar uma ideia também sobre campo, bola, né? Porque eu achei engraçado aqui, o Lucas Freitas fez uma postagem e o Verrete zoando ele, uma galera comentando sobre o Lucas Freitas, e aí eu vou aproveitar esse gancho pra gente falar sobre a defesa do Vasco. E Jorge Salgado apareceu. Vamos ter que falar aqui sobre o Jorge Salgado. Eu até entendo ele, né? Segundo aqui a matéria, ele tem mais de 25 milhões, me parece, para receber do Vasco. E aí o Vasco vem com esse papo de 90% de desconto. Imagina como é que tá o Jorge Salgado. A minha pergunta é, família, será que o Chiliquento vai falar alguma coisa sobre isso? Não. O Salgado tá no direito dele, né? Eu sei que deve ter um juros bem interessante nisso aí, nesses 25 milhões, mas ele tá no direito dele, né? 90% de desconto, o que é isso? Agora, você sabe o que esse cidadão fez no Vasco, né? Fez pelo Vasco. Você sabe muito bem, né? A nossa realidade não era para ser essa. Não era para estar vivendo isso. Não era, de forma nenhuma, tá? Até, né, pessoas da gestão, à época, Osório, ele disse muito bem, né? Eu lembro como se fosse hoje, família vascaína, ele, ó, dos grandes clubes do Brasil, o Vasco é o primeiro que está dando esse passo. Então, assim, é uma coisa surreal e tudo mais, porque veja bem, família vascaína, claro que a gente faz uma comparação com o Botafogo, com o Cruzeiro, Galo, Bahia, que estão operando dessa forma. Cada clube é uma SAF. Mas a comparação deveria ser outra. Você imagina hoje um Flamengo, um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras se transformando em SAF. Você imagina um negócio disso, sabe? É dessa forma.
É dessa forma que você tem que olhar para o potencial que é o Vasco. Porque o Vasco, em comparação a Galo, Botafogo, Bahia, Cruzeiro, poxa... Cara, outro dia saiu aí a pesquisa que o Vasco tá entre os torcedores, né, que mais consomem produtos oficiais. Então tu imagina o Vasco bem, família. O Vasco organizado, o Vasco com um time competitivo, o Vasco na parte de cima da tabela, o Vasco brigando, né, pelos campeonatos. Nossa senhora! Então o Vasco tem uma capacidade de sair dessa situação de dívidas e tudo mais que esses times não têm, respeitando todos. Respeitando todos. Mas esse cidadão me faz o favor de vender o Vasco para uma empresa falida. E agora tá aí, cobrando os 25 milhões dele. Então chega aí que a gente vai trocar uma ideia sobre isso também. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Então, como eu disse, pra gente finalizar aqui esse capítulo em relação aos torcedores do São Paulo e também ao velho tricolor, vamos reagir ao programa de hoje lá do canal do Benja, mas ele perdeu a linha. Obrigado, meu Vascão, por esse baile. Vamos lá. Euriquinho, nem... Mano e Kleber, para, velho, parece a seleção de 70 em campo. O que é isso? É Pelé, Rivelino, Gerson, Jairzinho. Que tá com meu? Que coisa linda. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Mas, ó, antes da gente começar de novo, porque eu vejo que tem muita gente que tá com... Ai, tô com dozinha. Ai, vocês pegam muito o pé do seu Silvinho. Põe de novo o que ele falou. Põe de novo. Não quero ninguém com dó hoje, né? Sem massagem. Põe aí, Joneta. Eu quero ninguém com dó hoje, né? Sem massagem. Graças a Deus, Benjamin. O São Paulo vai ganhar a fase do Vasco? Graças a Deus, Benjamin. Os deuses do futebol, nessa parada aí, Deus achou um time mais fácil que o São Paulo jogar, né? Podia pegar o Vitória, podia pegar o Sport, mas Deus quis que pegasse. Deus não, né? Os caras fizeram a tabelinha. Eu vou pegar o Sport, pegar o Vasco hoje. Vamos primeiro por partes, né? Como diria Jack. Põe o Mister, quem jogou. Clebão, vou te fazer uma pergunta que eu nunca fiz. Jogador fica puto. Você acha que o jogador ouve isso? Jogador fica puto? Você acha que ontem ele jogou pro Vasco, o velho? Ô, Beija, como você nunca fez essa pergunta pra mim, eu vou responder também, porque essa pergunta eu nunca respondi, mas vai lá. Primeiro, eu acredito que ninguém acompanha esse idiota porque ele já perdeu credibilidade, as pessoas já não assistem mais essa mula, né? Mas os poucos jogadores que têm acesso e, de repente, por algum motivo acabaram vendo, é óbvio que se motiva o jogador, né? É que assim, depende muito da pessoa, né, Benji? É que esse animal, ele já não tem mais credibilidade nenhuma, ninguém mais respeita ele, né? Ele não é um torcedor do São Paulo, né? O que esse idiota fez hoje aqui com nós, todos aqui, porque hoje foi uma correria danada. Hoje não era para ter programa. A gente teve que desmarcar tudo que a gente tinha marcado, para rir da cara desse palhaço. Só que olha só, ninguém tá rindo aqui do São Paulino, tá? São Paulino, a gente entende, respeita a dor, o sofrimento. Só do idiotinho. A gente tá aqui por causa desse animal, desse imbecil, para rir desse trouxa, desse soberba, desse idiota, né, que não tem respeito por nenhum clube e tá aí agora com essa cara de palhaço aí, ó. Para de falar merda, seu idiota. Com relação aí ao canalha, ao sem vergonha, eu, inclusive, Benjamin, falei ontem, quem foi na minha dica aí do Odão da KTO... Verdade, mano. Pô, se eu soubesse, cara. Tá vendo, Benjamin? Eu até falei ontem aí, Clebão, falei, ó, vitória do Vasco aí com gol do Verratti. No ganho aumentado, Benjamin, pra você ter uma ideia, pra ver como não é mentira, o ganho aumentado dessa aposta, Benjamin, tava batendo 11,45. Ó, tá aqui, ó. Ó, acho que é mentira, ó. Só que, pô, também não dá pra confiar muito no Vasco, mas era um puta negócio, velho. Então, ó, meti 50, ganhei quase 600 conto em cima desse trouxa aí. Então, esse canalha, que ficou... De muito boa. Vai jogar dinheiro fora. Falei, não vou. Falei, não vou porque eu conheço a porcaria que você torce. Quando ele fala isso, Benjamin, ele abriu o olhinho dele, e ele não acredita, ele não aceita. Inclusive, eu quero que ele fale da torcida mais fanática do Brasil, segundo ele, que foi embora com 30 minutos do segundo tempo, abandonou o clube. Eu tinha meia dúzia vendo o jogo e ainda foram embora aí na hora que o Vasco tava metendo 3-0. Isso prova o quanto são modinhas. Então, velho, ninguém tem que ter dó de você, não. Você tem que estar aqui hoje para ser trucidado, não só por nós, mas pelo público também, Benjamin. Eu não vivi aquela época, mas eu tô me sentindo agora dentro do Coliseu. Sabe, quando o imperador fazia assim, ó, que era pra matar o cara. Ó, você, público do Papo Reto, hoje você tem a obrigação de participar dessa carnificina.
Porque o velho é um baita de um pé frio, ele é um para-raio de zica. E é o que eu falo, Clebão. Se ele assistisse o mínimo de futebol do clube dele, ele ia ver que o São Paulo é uma porcaria e não dá pra ele bancar do jeito que ele bancou. Você desrespeitou Pois o é. história do Vasco, velho. Você, inclusive daqui a pouco o Euriquinho vai falar, ou nem também, você quis dar uma cuspida no seu adversário e caiu do cavalo. Isso pra ver como você é arrogante, como você é prepotente. Você critica aqueles caras que inventaram o rótulo soberano, você é igual. Você só não usa a palavra porque talvez você não saiba o que significa. Mas você é tão prepotente e arrogante quanto, tá? O Giovanni José da Silva. Olha a cara dele, olha lá a cara dele tristinha lá, Benjamin, porque não tem o que falar. Olha, isso comprova, né, que a humildade venceu a soberba do velho. Cara, isso é O velho muito um doido camarada também, soberbo. mano. Eu nunca falei o que o velho anda falando, né? Que o time dele é o melhor, que vai ganhar. O Vasco chegou lá de boa, apesar que o Vasco é o nosso filho também aqui no Rio de Janeiro. Né? Mas o nosso filho chegou lá de boa, na maior tranquilidade, e meteu logo 3, logo 3, e era para ser 8, hein? O jogo que eu vi era para ser 8-0. Aquele gol que o Vasco tomou lá foi uma bobeira ali. Mas era para ser 8-0. Mas isso é para o velho entender que ele vive na década de 70 e de 80, que o São Paulo lá atrás era bom. Hoje não. Hoje o São Paulo é um time comum, né? Até eu falei no início do ano que contratou jogadores bons, jogadores excelentes, mas com 52 anos, 49 anos, aí cansa. E ontem foi muito bom, Benja, porque mostrou que a soberba tem que cair por terra. E a soberba ontem no Morumbi caiu por terra, seu velho miserável, seu sacana. Euriquinho. Você ficou bravo ontem com aquele vídeo do velho, né? Ele desdenhou muito do Vasco, né? Ele humilhou o Vasco, né, Euriquinho? Sem vergonha. Eu estava vindo aqui em paz com ele, mas ele lançou o primeiro míssil, começou a guerra, agora vai ter que aturar. Agora eu vou poder botar para fora tudo que eu sei de São Paulo, como que o São Paulo conquistou as coisas dele, a verdadeira história do São Paulo. Mas ontem, quando a gente começou a falar sobre história, ele saiu, ele correu, bem. Eu tô com medo dele correr de novo. E quando a gente começa a tocar na ferida, ele corre, ele some. Ele largou para jogo ontem, Euriquinho? Ele largou para jogo? Para gritar antes do jogo, é valente. Mas depois, para aguentar a porrada, corre. No final, terminou chamando os caras para... Falou que tinha tomado um remedinho, lá o volumão, e aí terminou chamando os caras para porta da casa dele. Vem aqui na porta da minha casa. Queria fazer o quê? A suruba que ele queria? Ontem, mano, o que eu recebi de mensagem de torcedores do Flamengo, dizendo, olha, Benja, torci pro Vasco. Mas aí, ô arrogante, tem alguma coisa para quer falar o quê, ô soberbo, prepotente? Bom, primeiro deixa eu... Boa tarde para todo mundo aí. É o seguinte, primeiro eu vou responder um por um aí devagarzinho. Como eu não cortei ninguém falando, então ninguém corta o que eu vou falar para você agora. Isso é verdade. Mas não ofenda ninguém te ofendeu. Tá? Ninguém te ofendeu. Como ninguém, claro que ofenderam. Vamos começar pelo primeiro pro Ananias, do Zacarias. Não fala meu nome não, hein? Vai tomar, a primeira coisa eu vou falar um negócio para você. Não citei seu nome. Um arrogante, um imbecil, um otário, certo? Um ex-jogador que acha que é o bambambam da mídia, que jogou pouco, um traidor do São Paulo, certo? Então quero que você vai tomar no olho do palavrão, sem palavrão. Você é palavrão. Segundo, entendeu? A gente quer ver você falando de São Paulo. Então deixa eu responder primeiro eles, depois eu vou falar do São Paulo. Mas sem xingar, ninguém te fala. Vai pro próximo. O próximo é, mano, um outro otário, bobo, um trouxa, um bandido do comentário, um sem vergonha, certo? Bandido comentário, sem vergonha, um trouxa. Veio falar do São Paulo, mas olha o time dele que é uma bosta, que tá devendo pra todo mundo aí, certo? Que tá na bosta, com a polícia na porta, presidente pra ser preso, vice-presidente, vem falar bosta aqui, tá? Mas isso é Corinthians, pô. Vai tomar, certo? Agora eu vou falar pro outro lá, que vem aqui do Botafogo, fala que eu tenho soberba. O cara vem aqui e fala que tem 4 títulos mundial, que vai lá ganhar o pentacampeonato e vem falar de soberba, né? Vai tomar no salgadinho. Ladrão de salgadinho, entendeu? Jonas também é outro. Que o outro passou do limite também. Vai pra palavrão. Certo? Você também é outro, Benjamin. Que quando o Corinthians toma taca, se não tem programa, não tem bosta nenhuma, não tem merda nenhuma. Que eu não posso subir, porque eu vou sair daqui, eu vou lá na Hebraica jogar beat tênis, que eu vou fazer natação, a puta que isso você não fala nada, né? Vou jogar beat tênis, vou fazer pilates. Você não fala, né? Reclama aí, não posso, tô fazendo beat tênis. Eu tô fazendo beat tênis. Não posso falar também, mas que o YouTube cortou. Agora foi o Euriquinho. O Euriquinho sabe o que ele falou. Ele veio falar do sistema. Você tá babando, velho. Você tá babando. Enxuga a boca aí. Falou que ajudou o sistema lá, Juvenal Juvencio, na década de 90. Vai falar bosta aí também. Vai falar bosta. Vai falar merda. Então, um compilado de todos os 6 que estão aqui. Vamos pra puta, certo?
O pessoal também do chat aqui que tá enchendo o saco, vão tomar naquele lugar, certo? Por que você tá xingando todo mundo? Ninguém te xingou. Porque é o seguinte, VaptVup, certo? Você tem que falar do São Paulo, porque o São Paulo ontem, até o maior pessimista do mundo... Mas, Roberto, por que você apagou seu vídeo do pós-jogo? Por que você apagou seu vídeo? Apagou não, o YouTube tirou. Não, no Instagram, no Instagram. Não, no Instagram apagou. Quem tirou não foi no YouTube, o YouTube tirou meu vídeo. Entendeu? Mas por quê? velho, 900 Muito palavrão, mano. Eu já fiz pro meu canal do YouTube, aquele canal lá. 900 caiu ontem, o YouTube tirou, né? Então, já dá pra perceber que eu não tô bom pra brincadeira, né? O YouTube Então, até eu não tô demorou bom pra pra brincadeira. ser um idiota. Agora que percebeu, velho. O idiota é você, Baixinho. Você já tá passando dos limites. Fala do São Paulo. Fala do São Paulo. Agora, Seu idiotinha, Peraí, ó. mais com soberbo, mais com soberbo, arrogante, O maior pessimista do São prepotente. Paulo. Ele não podia imaginar que o São Paulo... Podia pensar que o São Paulo podia até empatar com o Vasquinho, mas não tomar o chacoalho que tomou antes. Então, é uma vergonha. Ô, velho, mas com... Família, sem comentários. Fique à vontade aí, deixa a sua opinião. Obrigado, Vasco. Que atuação, que noite, que baile, que aula, que show, que recital, maestro, menino culto. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar rapidamente sobre essa situação do Jorge Salgado. Família, eu não entendo muito bem disso, por isso que eu falo pouco aqui. E assim, acho que muitos torcedores do Vasco também entendem pouco. Porque eu já vi, assim, muito comentário, inclusive lá no grupo de membros, né, que o Vasco agora está em recuperação judicial e por esse motivo tem condições de contratar, de investir no futebol, de investir em estrutura. E eu acho que não é bem assim. Não é bem assim. Por essa situação do Jorge Salgado, que a gente vai comentar. E um outro dia apareceu no feed, né, aqui no YouTube, esse vídeo. E aí eu me deparei aqui com esse comentário. Eu queria passar aqui também para vocês. Ó, se liga só. Defende aqui, SAF é modelo societário. O que faz a diferença, seja numa SAF ou numa associação, com certeza é a administração, a governança, a seriedade, o projeto a longo prazo. E, por fim, você tem uma recuperação judicial com uma modalidade de pagamento de deságio, e aí para quem não entende que é o desconto, né, de 92% na classe trabalhista. Eu sou especialista em recuperação judicial e digo que eu nunca vi isso em 14 anos de profissão. Então, como que se você deve 100 mil reais para um jogador de futebol, você vai pagar 8 mil para ele? Então é um plano que sabidamente o clube realmente ele faz no desespero e vai ser muito difícil o convencimento da aprovação desse plano. Lembrando que na recuperação judicial de uma SAF, se você de fato não aprovar um plano, vai ensejar uma falência daquela SAF, né? E aí você vai ter que fazer toda a desconstrução da devolução dos direitos esportivos para a associação, e aí com certeza a gente vai ter mais 8 episódios aqui para falar disso. Ou seja, o momento do Vasco é bastante delicado. Tá na tela para vocês. Jorge Salgado se diz aberto para dialogar com a atual diretoria do Vasco. Tá aqui, né, Jorge Salgado. Por diversas vezes tentei fazer acordo com o clube a partir da 777 e também na gestão do Pedrinho. Eu recebo a proposta, analiso, não precisa receber de uma vez, pode ser parcelado, mas nunca obtive resposta. Diante disso, recorri a um advogado para cuidar dos meus interesses na recuperação judicial. Tentar minimizar essa porrada no meu crédito. Estão querendo me dar desconto de 90%, me pagar 10%. Em que condições? Depois de aprovar a recuperação judicial, nas condições do Vasco, só vou receber 10% do valor 3 anos depois da aprovação dessa Assembleia em 16 anos, disse Salgado. E ele complementa aqui, é um calote absurdo. Ajudo o clube há 50 anos e sou uma vítima. Isso vai ser discutido em uma Assembleia Geral no Vasco. Eu e alguns credores não queremos aceitar. Queremos tentar uma solução diferente. Não posso receber 10% do que emprestei em 19 anos. Como vou abaixar a cabeça e aceitar isso? Tá aí, Jorge Salgado, que entendo que está no seu direito, família, mas foi o principal responsável, já que era o presidente do Vasco, por toda essa merda que a gente está vivendo aí, né, nesse momento. A gente entende, né, como o rapaz que eu coloquei aqui, o corte, falou, né, a SAF ela não é garantia de nada. A garantia de você ter um clube, né, saudável, honrando com seus compromissos, atacando as dívidas, é a gestão, é quem trabalha nela. E esse cidadão, ele foi responsável por vender o Vasco para uma empresa que já estava falida, segundo o atual presidente, Pedrinho. E assim, cara, eu sou muito leigo nessa situação, mas era muito claro que era uma empresa que não passava essa questão profissional, de profissionalismo.
Porque vem a público, né, o dono, o Josh, dizer que o Vasco não entraria mais com a diferença de orçamento, e Jorge Salgado, Osório, e ninguém vem a público e falar, né, dar uma justificativa, ou pedir pro dono, ó, não pode, cara, aqui não, assim não, chega de bravata, agora a gente quer, né, um clube profissional. Depois também tem aquela situação que o CEO do Vasco, né, o Luiz Melo, que trabalhou na venda a favor do Vasco, depois vai trabalhar como CEO da 777, uma coisa assim, no mínimo, muito estranha, e passou de boa. Inclusive, é interessante, né, tem uma entrevista do Jorge Salgado ao GE, né, que ele fala, eu sempre cito isso aqui, né, ó, Pedrinho, né, eu não sei se foi antes, assim, do resultado da eleição, mas ele falou, quem entrar, quem sentar na cadeira não precisa fazer absolutamente nada, deixa o barco seguir, porque, né, o Vasco vai caminhar. Palavras do seu Jorge Salgado. Então, esse cidadão fez essa merda com o Vasco, coloca o Vasco nessa situação, porque, poxa, por exemplo, a SAF do Botafogo, a gente tá vendo aí que deve isso, que deve aquilo, não pagou o Almada, não pagou isso, não pagou aquilo, mas, irmão, ganhou uma Libertadores, um campeonato brasileiro, e o cara tem dinheiro. O futuro só Deus sabe, família. Só Deus sabe o que vai acontecer com o Botafogo. Mas nesse momento, né, não dá. Tá lá no Super Mundial, contratando Arthur, né, contratando o argentino aí, entre outros jogadores. Então assim, faça-me um favor, né, Jorge Salgado? Você tá no seu direito, vai aí correr atrás disso, mas olha como é que é as coisas, né, família vascaína. E aí eu parto para aquilo que eu sempre falo aqui. Tem uns e outros, né, que ficam fazendo chilique, defenderam esse cidadão até de uma permanência na Série B. Defenderam, passaram pano. Se ficar na Série B, tá de boa, show de bola. O negócio é honrar com os compromissos, é o Vasco ser um clube saudável. E aí, nesse ano, tá fazendo furdunço, chilique, um atrás do outro. Perdeu, é chilique. Você vai lá que vai ter chilique. Aí vem um ou outro torcedor, aí esse me representa. Representa, tá certo. É isso, família vascaína. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Eu fico preocupado, né, com tudo isso, porque entendo que o Pedrinho tá botando uma expectativa muito alta, né, nessa recuperação judicial. Então vamos ver como é que vai ficar isso aí. Espero que dê tudo certo para o nosso Vascão. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente focar um pouco agora falando de bola, família vascaína, eu quero destacar aqui o sistema defensivo do Vasco, até aproveitando, né, esse gancho do Veloso, né, que deu uma zoada na quarta-feira, no programa de quarta-feira, o jogo foi... Não, na verdade não, na quinta-feira mesmo, né, o Vasco jogou à noite, às 9h30, e aí ele deu essa catucada no Fernando Diniz, claro, logo ali na defesa do Vasco, e aí o resultado foi um baile. Olha só. Aconteceu hoje? O quê? São Paulo vai roubar uma bola dentro da área e vai fazer o gol. Por que você tá falando isso, Drácula? Porque é sempre assim que o time do Diniz perde. Ah, mentira. Será que os caras vão roubar? Será que os caras vão fazer uma pressão? Pressão, rouba a bola. Rouba a bola, jogando mal, ganha de 1 a 0. Ganha de 1 a 0. Adivinha o que vai acontecer? Os caras vão entregar caixa. Aí, ó, a pergunta que fica é: chupa Veloso? É isso, meu Vascão. E aí, família, o Lucas Freitas fez essa postagem aqui, né, destacando a bela atuação dele, deu um susto ali, né, mas o Léo Jardim acabou salvando, e ele destacou nessa postagem aqui a bela vitória, claro, do nosso Vascão. E aí tem uma galera comentando aqui, inclusive o Bruno Guimarães, né, o Bruno Guimarães botou aqui, ó, Vasco, mas chama atenção aqui alguns comentários, né, Felipe Coutinho também, o Luan, né, Luan revelado no Vasco, atualmente está lá no Toluca, foi campeão, né, do México agora, campeão mexicano, e o Verrete deu uma zoada ali, ó, quase gol, quase cagada, né, pelo amor de Deus, Lucas Freitas. Assim, família, claro que o resultado acaba, né, ainda bem que não aconteceu essa cagada, porque senão a gente teria, claro, uma outra análise, mas a defesa do Vasco, ela se comportou muito bem, né, no dia de ontem, todos os jogadores, né, o Moura protegendo bem ali, tanto que tem um vídeo lá na rede social do Vasco, que é o Freitas falando aqui, ó, nosso pitbull. Então, deu muita proteção, e o Hugo Moura estava bem, né, porque não jogou contra o Melgar, não jogou contra o RB Bragantino, não teve esse período ainda aí de trabalho, de recuperação, de descanso, correu bem ontem, então foi uma partida, assim, em alto nível, né, da defesa do Vasco. Claro, família, que a gente tem que destacar, né, o Vasco com a bola, e aí depende, né, do adversário. Claro, entendo que, pô, com o Lucas, com o Oscar, com o Ferreirinha, de repente o São Paulo conseguiria ficar mais com a bola, né, beleza.
Mas claro que a gente tem que ter esse olhar também, né? Com o Lucas, com o Oscar, com o Ferreirinha, a defesa poderia sofrer muito mais. Eu sei que a gente trouxe aqui, né, o argumento do São Paulino revoltado, mesmo com esses jogadores não conseguiu ganhar de Veloclube, de Ponte Preta, entre outros times. Mas, né, o Vasco com certeza teria mais dificuldade nesse sentido. Mas o Vasco não tem nada a ver com isso. É esse time que o São Paulo tem, vamos pra bola, rola o jogo, e aí, família, a defesa foi muito bem. Eu sempre estou destacando aqui, né, que a contratação que salva a gestão é o Nuno Moreira, que mais uma vez cravou ontem. Mas eu acho que a gente pode destacar também, ainda mais pelo modelo, né, do negócio, 0,800, o jogador, o Vasco tem 50% do jogador que não pagou absolutamente nada por ele, então uma futura venda, o Vasco ainda vai botar um papel colorido no bolso, e é um jogador qualificado, tem recurso. Eu sei que quase fez aquela cagada ali, mas ele sabe sair jogando, ele tem bom passe, né? O Fernando Diniz gosta muito dele, e claro que a gente pode destacar também a atuação do João Vitor, que não começou tão bem assim, né? Errou um passe ali, o Diniz já berrou com ele, mas foi bem também. O João Vitor é um zagueiro rápido, né? Ele tem boa velocidade e permite até, não sei se vocês repararam, na bola longa, quem estava disputando a bola no meio campo era o João Vitor. Uma movimentação ali, um ajuste que o Diniz fez, né? Em vários momentos o João Vitor, né, adiantava para brigar ou para fazer uma antecipação ali, porque ele tem essa recuperação, ele tem essa velocidade, né, para fazer a recomposição. Então, uma bela partida da defesa na linha de 4, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Piton. Vasco foi muito bem ontem por esse motivo. Chupa Veloso, que vai perder na saidinha de bola, vai atacar, não vai fazer gol, 1-0 pros caras. Chupa, Veloso. Fui, família. Amanhã eu tô de volta.